Bora lá falar um pouquinho sobre os destinos opostos que tiveram os nossos representantes em simples no US Open 2025. João Fonseca caiu ontem para Thomas Mahat em 3 sets a 0 e a Bia Haddad venceu hoje a Vitória Golubic em 2 sets a 0. Ambos os jogos válidos pela segunda rodada. E outro destaque é o Guto Miguel, tenista juvenil brasileiro de 16 anos, que está na semifinal de mais um torneio grande do circuito Júnior J300 no Canadá, que seria uma espécie de ATP 500 do juvenil. Guto, que já é número 31 do mundo no sub-18 e o melhor colocado entre os sub-16. Começar falando do João, né? Cara, é um jogo que tem múltiplas camadas. Situacionalmente falando, a derrota ela foi decretada. Complicado, né? Mas a derrota foi decretada quando o João tinha 7 points no primeiro set, 6-5, 30-40 no saque do Mahat. E o João vinha jogando melhor do que o Tcheco. Mas aí o Tcheco foi muito frio, guardou 2 aces e um winner, levou o tie-break. No tie-break, o João deu 1 ponto de vacilo. Isso foi o suficiente para o Mahat vencer o set. Aí os outros 2 sets foram de muita dominância do Mahat. Situacionalmente, né? Porque o que aconteceu? O João jogou num ritmo muito alto no primeiro set, assim como o Tcheco. Tava uma batalha que poderia ir para qualquer um dos lados. Mas a grande questão é, o Tcheco está mais acostumado a jogar mais tempo nesse nível do que o João. E num jogo que estava no limite, mentalmente, né? Apesar de eu não ser muito fã de super explorar a questão mental, mas mentalmente isso deu um fôlego muito grande para o Tcheco e derrubou um pouco o João. Mas a grande questão para mim não é só a questão situacional, é fazer uma análise mais ampla desse jogo, reflexões um pouco maiores. A grande questão é, o Mahat, ele, primeiro, né, mostrou maior capacidade de jogar, de manter o alto nível no ataque mais tempo, e também teve um repertório muito amplo para atacar o João. Não foi um jogo em que o João jogou mal. O João jogou um bom primeiro set e no segundo e no terceiro set não é uma questão de ter jogado mal, é uma questão de ter sido dominado técnica e taticamente. O Tcheco fez uma partida muito boa, que não é surpresa, o Tcheco é um tenista 22 do mundo, com título de ATP 500, vitória sobre vários grandes tenistas, então é isso mesmo. Ele não vinha numa boa fase por conta de lesão, mas é um tenista em que se espera que jogue muito bem sempre. 22 do mundo, elite do tênis. E ele mostrou um repertório muito grande para atacar o João. Ele, primeiro, né, ele conseguiu explorar muito o backhand na corrida do João Fonseca, conseguiu atacar de maneiras diferentes, alternando, por exemplo, bolas pesadas no fundo, com muitas subidas à rede. Então, o João ficava encurralado, sem saber o que o Tcheco ia fazer para agredi-lo. Também fez uma variação de saque muito grande. O Tcheco não é um exímio sacador como um cara de 1,90 m, porque o Tcheco tem 1,83 m, mas ele consegue consegue segurar bem, consegue fazer com que o tenista adversário não saiba como ele vai sacar, né? E ele acabou engolindo o João com essa variação de saque. E por outro lado, o João, enquanto o jogo esteve favorável para ele, ele foi bem. Mas depois, com uma pequena queda, uma minúscula queda que ele teve, ele já passou a ser dominado e não conseguiu voltar à altura para o jogo. E por que que eu acho que isso aconteceu? Primeiro ponto importante, eu acho que o João está com pouca rodagem, né? O João de Miami para cá fez poucos jogos. Ele tem enfrentado poucas vezes caras do nível do Mahat.
né, do tcheco. Ele enfrenta muitos tenistas, ele não tem jogado muitos jogos, né? Então, ele não está habituado a ter que encarar por muito tempo esse nível. Isso é um problema, né? Isso é um problema do ponto de vista não do ponto de vista prático do jogo, né? Ele não está tão habituado a conseguir, a ter que achar soluções para enfrentar um tenista desse nível. Porque a barreira do João hoje, nitidamente, é tenistas 20, 30 do mundo ou tenistas que jogam desse nível. Quando o João estava numa sequência maior, que foi até Miami, ele estava lidando melhor com esses tenistas, porque estava enfrentando mais vezes, mais constantemente, tenistas desse nível. E os tenistas ainda não sabiam jogar com ele. Agora, os tenistas, obviamente, o João está crescendo, o João está entrando no circuito, o circuito ele entende como o tenista joga. Isso é natural, né? Isso é natural. Isso acontece com todos os tenistas, até com tenistas muito tops. Por exemplo, por um período, as tenistas acharam um buraco para jogar com a Iga, os tenistas, por um momento, acharam buracos para jogar com o Alcaraz. Então, assim, independente do nível, o circuito de tênis ele é um nível tão alto que ele se adapta ao tenista. Então, eu acho que faltou rodagem. Esse foi um jogo que faltou rodagem. Faltou ter mais tempo jogando contra esses caras. Porque é o seguinte, eu acho que o João ele jogou melhor do que em Toronto e Cincinnati. Muito melhor no US Open. Mas por que eu acho que isso aconteceu? Ele jogou mais agressivo, teve uma atitude tática mais agressiva, né? Só que também ele ficou lá nos Estados Unidos treinando todo dia contra tenistas de altíssimo nível. Caras de 120 do mundo para baixo. Né? Na quadra rápida nos Estados Unidos, Zverev, assim, ó, desde um Emílio Nava, que é um cara que está encostando no top 100, se eu não me engano, até o Zverev, que é top 5. E aí, isso deu um salto de evolução para o João. Além disso, o João, ele precisa dessa rodagem para aprender, para evoluir taticamente em situações de jogo contra um tenista como o Marat, que vai atacá-lo, que vai fazer coisas diferentes contra ele, e ele, num dia, não é que o João estava num dia ruim, é o Marat que dominou ele. Então, o João, passando por essas situações mais vezes, ele vai conseguir reverter mais vezes, ele vai ter mais repertório prático para virar essas partidas, para equilibrar essas partidas. Algo que ele estava fazendo bem até Miami. E que essa pouca rodagem que ele teve desde então fez com que ele não conseguisse manter essa mesma intensidade. Eu defendi, né, as pausas longas do João para a questão física, mas eu acho que o João precisa sim jogar mais, ter mais rodagem. Acho que é uma questão bem prática, assim, não é uma questão. A equipe dele vai ter que achar uma forma de dar essa rodagem para o João, né? Agora, nesse final de ano, ele também não vai jogar muitos torneios, mas vai estar em bastante atividade. Vai jogar a Lever Cup, vai jogar a Davis Cup, a Copa Davis, né? Vai jogar os dois Master 1000, Xangai e Paris, e o ATP 500 de Basel. Eu, particularmente, acho que nesse final de ano poderia jogar mais um ou dois ATP 250. Quadra dura coberta tal, até porque acabado a temporada, vem a pré-temporada, que é mais um período em que ele consegue fazer períodos longos de treinamento físico, descanso e treinamento físico. Mas, bora lá, né? Vamos confiar no trabalho da equipe do João. Pontos a melhorar, que o João precisa melhorar, que fazem parte, claro, desse escopo de estar mais em quadra, desse escopo de estar mais habituado a enfrentar caras como o Maishak, como o Marat. Backhand, os caras estão explorando muito o backhand do João. O backhand do João, quando vem equilibrado, é uma coisa. Quando os caras aceleram pesado e colocam ele para correr, é outra. Um problema que ele não estava tendo também até não era um grande problema até Miami. Passou a ser do saibro para frente.
né? Porque com a bola equilibrada é uma coisa. O João, agora quando ele tá batendo esquerda em movimento, tem sido outra. A direita em movimento já é um golpe que ele tem mais eficácia. Devolução de saque também, que todo mundo fala, bom, precisa evoluir, mas vai evoluir como? Devolvendo saque de caras como o Tcheco, que variam o saque, devolvendo o saque de caras como o Zverev, que aceleram o saque, né? É isso. Então, treinar contra esses caras, jogar contra esses caras, eu acho que essa rodagem o João vai ter que adquirir, né? O João é uma necessidade prática, né? E acho que é isso. Acho que é isso. Não foi nenhum grande acidente essa derrota, mas é uma derrota para ele colocar na balança, para a equipe colocar na balança e trabalhar em cima dela, entendeu? Porque ele foi dominado e aí ele achar alternativas. Porque o João, por exemplo, ele tinha uma coisa que era não perder de 2 vezes para o mesmo cara na época dos Challengers. E eu acho que ele só vai conseguir isso nos ATPs quando ele estiver jogando sempre com os mesmos caras. Por exemplo, o Mahat é um cara de ATP 500 e ATP 250. Então ele enfrenta, pô, pegou o Mahat agora no US Open, pegar de novo em Shenzhen, né, no ATP de Shenzhen, aí ali ele vai ter que pensar, e aí, ó, perdi o jogo no US Open. O que eu vou fazer para virar o jogo para ganhar desse cara agora? O que aconteceu, por exemplo, eu lembro com uma surra que ele tomou do Gabriel Diallo, canadense, que hoje tá no top 32, a cabeça de chave do US Open, tomou uma surra do cara numa semana, na outra semana ele deu uma surra no cara. Por quê? Aprendeu a jogar, absorveu o jogo do cara, entendeu, né, o corpo entendeu, o cérebro, a mente entendeu, e ele se sobrepôs pro cara. Porque talento sobra, né? O João não tem nenhum problema de talento. Claro, dá para ajustar a esquerda, o backhand. Eu acho que tá pegando um pouco longe do corpo, mas é um ajuste, não é um problema crônico, né? Mas João é isso. João é isso, vamos analisando. É um adolescente ainda, cara. Um amigo meu, membro do Clube de Membros do Alenzão, mandou uma foto, cara, que encontrou o João lá em Nova York. Pô, o João é um menino ainda, né, cara? Você vê a foto, é um meninão. Muito jovem, né? Muito jovem. Mas o circuito profissional é muito exigente. O circuito profissional é terra sem lei, no sentido de que é disputado, é muito cara bom, é muito cara querendo um lugar ao sol. E o João, né, é mais um deles, é um dos que tem mais talento para chegar. E, né, agora é crescer passo a passo, refletir as derrotas e avançar, procurar avançar, procurar evoluir de nível. Acho que o João pode um pouco mais do que ele está entregando. Tem bola, tem talento para isso, e aí precisa de mexer em algumas coisinhas para colocar isso em prática. Mas não está parado, está evoluindo. Agora, né? Mas não está parado, está mexendo, o circuito continua rodando, mas é isso aí. Bia Haddad, a Bia me surpreendeu bastante. Cara, a relação que eu tenho de pensar a Bia e pensar o João, elas são diametralmente opostas. João, a gente tem expectativa e ele precisa se provar, né? A menina acabou de fazer 19 anos, óbvio, precisa se provar, né? Tá subindo. A Bia não. A Bia já não precisa se provar para ninguém. A Bia já foi 2 vezes 10 do mundo, tem 29 anos e tem 4 títulos muito significativos na carreira, tem final de WTA 1000, tem semi de Roland Garros, quartas de US Open, quarta rodada de Wimbledon, vitória sobre o número 1 do mundo, vitória sobre o número 2 do mundo. Bia já é uma tenista bem sucedida, né? Eu encaro a Bia com o seguinte, ela já pagou sabe aquele lance da galera que vai na academia, malha, pagou o dia. A Bia, a carreira dela tá paga. Ela não precisa se provar mais para ninguém, né? O que vier dali para frente, a Bia já arrancou tudo. O que vier daqui para frente para a Bia é tudo lucro. Eu sofro com as derrotas, eu vivo muitas partidas, mas a Bia, cara, a Bia para mim é o seguinte, sabe, eu quero que um desejo meu, assim, é que ela aproveite o circuito, né, que ela jogue solta, que ela não, sabe, que ela faça, né,
Ela fez muito, ela pode fazer mais, mas ela já fez muito. Eu acho que ela não precisa carregar o peso, sabe? O peso de ter que se provar. Então, eu procuro não ter uma cobrança excessiva em cima da Bia por conta disso. Eu acho que ela já alcançou o topo, saindo de dificuldades imensas. Então, eu saboreio cada boa vitória da Bia, cada resultado da Bia. Claro, a gente espera muita coisa da Bia, sempre. Tem jogo, tem bola, é 22, 23 do mundo. E esse jogo contra a Golubic é o típico jogo que eu consegui curtir, que eu consegui apreciar. Por quê? A Bia jogou muito tênis. A Bia jogou muito tênis. Assim, claro, a Golubic não é uma tenista top 10, é uma tenista de 70 e poucos, que não exige como a Gauff vai exigir da Bia, não exige como a Emma Navarro vai exigir da Bia. Então, a vitória sobre a Emma Navarro que ela teve no Saibro de Estrasburgo é muito maior do que a vitória contra a Golubic. Mas, cara, ela jogou um tênis contra a Golubic que eu não esperava. Eu fui pego de surpresa, né? Sabe assim, fui pego de surpresa mesmo. Foi um tênis bonito, um tênis que solto. Não lembro da Bia jogando tão solta, fazendo tantas jogadas espetaculares o tempo inteiro. Claro, a Golubic deixa jogar, né? O jogo da Golubic ela deixa jogar, porque ela tem um jogo old school. Ela deixa a adversária, ela faz muito winner, né? Por exemplo, nessa partida ela fez mais winners do que a Bia, né? Só que ela deixa jogar, a bola dela é boa de atacar, né? Uma bola que não anda tanto, não tem tanto spin. A Golubic é uma tenista que dá prazer de ver jogar, né? Esquerda com uma mão, né? Direitona limpa, old school, né? Empunhadura aberta, empunhadura eastern e tal. Mas é uma tenista que deixa jogar, que tem um saque que dá para atacar. E a Bia não estava dando conta de jogar com essas tenistas que deixavam ela jogar. E dessa vez ela simplesmente passou o trator. Passou. Eu não lembro da última vez que a Bia passou o trator numa tenista. Então, cara, eu saboreei esse jogo, né? Pô, foi muito legal ver a Bia jogando bem, porque ela teve vitórias razoáveis esse ano, né? Quase gol da Rybakina e tal. Não tá no melhor ano, longe de tá no pior ano dela desde 2021. Mas assim, ela faz coisas ainda. Mas pô, jogar agora, jogou hoje, eu não lembro, cara. Não lembro esse ano assim, jogo solto, jogo sacando bem. Acho que no fim das contas, quando ela tá sacando bem, a coisa é outra, né? A coisa muda demais. Mas não sei, foi muito legal essa vitória da Bia. E o interessante, duas coisas interessantes. Primeiro, ela era freguesaça da Golubic. Era 4-1 o retrospecto contra a tenista da Suíça. E outra coisa interessante, ano passado, quando a Bia saiu do buraco, começou contra a Golubic. Ela foi na segunda rodada do ATP 250 de Cleveland, ou na primeira, que a Golubic tinha 5-0 no segundo set, a Bia foi lá e virou para 7-5. Foi ali que a Bia deu uma virada na temporada e conseguiu encerrar a temporada jogando muito bem. Inclusive jogando, né, do nada, assim. A Bia tava mal e pá, de uma vez deu um estouro, final de Cleveland, quarto de US Open, título de ATP QCU, quarta rodada de Master 1000 e tal, pá, terminou, chegou em 10ª colocada, depois ainda terminou o ano em 16ª, 17ª. Aí depois voltou a jogar mal, né? Foi contra a Golubic. Mas, cara, agora a Bia vai enfrentar uma tenista que é o contrário, que é freguesaça dela, que é a Maria Sakkari, né? Ex-número 3 do mundo, agora não tá com um ranking muito legal, não tá numa fase tão boa. Aliás, eu nem sei como que a Sakkari ficou tanto tempo no top 10, como que ela foi parar lá, né? Óbvio, com resultado, né? Isso é óbvio. Mas a Sakkari, não sei, nunca me passou muita confiança. Mas é um pouco de implicância também. Mas é o seguinte, não está numa fase boa, apesar de ter metido umas quartas recentemente num WTA 500. Ela atualmente está em 64 do mundo, está na fase que também não esperava que ela caísse tanto. Eu acho que eu assustava dela ser 3 do mundo, mas também assusto dela ser 64, né? Acho que a Sakkari é uma tenista que tem resultados melhores que a Bia, mas que na minha cabeça era do patamar da Bia, nível técnico, com os resultados estratosféricos que ela arrancou fisicamente. Sei lá, não sei explicar a Sakkari.
Questão é, ela é 4-0 para a Bia contra a Sakkari, 3 dessas vitórias enquanto a Sakkari era top 5. Porque o jogo encaixa. O jogo encaixa. Porque a Sakkari é uma tenista que depende de ritmo e a Bia até dá. Ela depende assim, ela depende de espaço para atacar. E a bola da Bia, ela não consegue atacar a bola da Bia. A Bia fica devolvendo a bola reta e baixa e a Sakkari vai ficando meio louca. E a Bia fez isso muito contra a Golubic, né? Segurou muito a troca até a Golubic errar. E quando sobrou, fez o winner, fez jogadas e tal. Acho que é o mesmo esquema com a Sakkari. Né? Eu não espero jogo fácil. Acho que nessa fase da Bia tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? É uma freguesa, um bom sinal, mas também agora ela enfrentou a desgalera freguesa e passou o trator, né? Então, tá bem, mas pra mim, cara, tá terceira rodada. A Bia, o que ela fizer, eu tô curtindo. É, sem, o potencial dela para avançar tem, claro, né? Não vou ficar surpreso se ela mete outra quartas no US Open, né? Se ela faz outra semi de Grand Slam, pô, seria espetacular ela ter mais um feio. E eu ainda acho que a Bia tem lenha para queimar, né? Quem sabe não é nesse US Open. E a boa notícia é o seguinte, que pelo menos essa terceira rodada, se ela fizer um jogo bom contra a Sakkari, mesmo perdendo, ela chega bem para o WTA 250 de São Paulo. Que para mim. Não, o US Open é muito mais importante. Mas o WTA de São Paulo, cara, é um título que a Bia precisa. Seguinte, se tem um título que a Bia tem que ganhar, é o WTA 250 de São Paulo. Esse ela tem. E não é cobrança. É tipo assim, que ela merece ganhar esse torneio. O WTA 250 de São Paulo. E ela precisa ganhar, né? E ela precisa e merece as duas coisas ao mesmo tempo. E que bom que ela não vai chegar numa fase horrível como ela estava, né, nos últimos 4 jogos que ela tinha perdido jogando mal todos, né? Agora não, agora vai com respiro. Então, o US Open, para mim, a Bia já pagou também, mas dá para avançar. Dá para avançar, dá para sonhar. E eu espero que ela entre solta, espero que ela entre curtindo o jogo, marretando a bola, fazendo o que ela quiser. É, se achar que tem que ir para rede, vai para rede, que solte o saque, só não saca fofo. Se bem que sacar fofo contra a saca, ele não é tão má ideia, não, porque a Bia, quando sacava fofo, a saca ele jogava no pé da rede de vez em quando. Cara, vamos pra cima. Eu não tô numa vibe com a Bia de nesse momento, torcer sem cobrança, analisar o jogo como ele é, mas tá difícil assim esperar o que a Bia vai fazer, né? Tá muito oscilante, né? Não tá num padrão, né? Não tão, faz um jogo desse contra a Golubic, ganhou da Navarra esse ano, ganhou da Svitolina, quase ganhou da Rybakina, mas tomou 6-2, 6-1 da Kartal, da Linda Fruhvirtova. Então é um ano, uma gangorra louca da Bia. Mas é isso aí. É isso aí. Tá se mantendo, já tá grudando no top 50 da temporada. Já deve terminar ali para 40 no mínimo. 45, que tá ótimo. E quem sabe dá para arrancar alguma coisa a mais. Vamos lá, vamos ver. Vai que ela arranca um bom resultado nesse US Open, ganha o WTA de São Paulo. Pode, pode. Bia pode, cara. E vamos curtir. E eu vou apreciar. Vou analisar as coisas como elas são. Se jogar mal, vou falar, vou entender, tentar entender porque eu jogo mal. Se jogar bem, enfim, se for dominar. Sempre análise. Mas eu sou analista, mas eu também sou torcedor. Né? Eu acho que, quanto comunicador, eu tenho dever com a verdade, eu tenho dever com a análise dos fatos, das coisas como elas são, mas eu também tenho liberdade para torcer, né? Desde que essa torcida não afete a análise e não afete as coisas como elas são, eu acho também que esse lance de isenção, ele caiu por terra na nova comunicação. Eu comecei assim, né, como torcendo e torço para a Bia, e torço para o João, e torço para os brasileiros, e gosto de ver a Vitória Golubic jogando, por exemplo, apesar de ser 70 do mundo. E é isso aí, né? É,
bola para frente, né? Nas lives, mais descontração, com análise, aqui nas análises um pouco mais sério, né? O importante é analisar a fundo e ter compromisso com a verdade, e torcer não faz mal para ninguém. Até os jornalistas, né, que no mundo jornalístico tradicional era proibido torcer para time de futebol, até agora os caras estão saindo do armário, né? Por que no tênis, que é... A gente não pode... Não, torcemos, né? Até os jornalistas no tênis estão torcendo mais agora. Que bom, né? Que bom, porque o esporte é sobre isso. O esporte, ele é sobre torcer, né? Ele é sobre curtir o jogo, né? Ele é sobre emoção, ele é sobre, né? Enfim, é como eu enxergo as coisas, né? Claro, claro que tem um limite, né? É, as... Enfim, vamos lá. Papo para outro dia. Galera, agora o Gutão, né? Falar um pouquinho do Gutão. Aliás, não, eu fico falando do Gutão só em vídeo que eu falo de outras pessoas. Eu vou fazer um vídeo só do Gutão. Mas vou falar, o Gutão fez terceira rodada, fez semifinal em mais um J300 no Canadá, numa cidade de nome impronunciável. E o Gutão tem mantido resultados grandes em torneios grandes em todos os pisos. Mas vou falar do Gutão num vídeo só. Eu não vou ficar. Já fiz muito vídeo falando do Gutão em outros, no meio de outros assuntos. Vou fazer um vídeo só do Gutão, porque o Gutão merece, né? O Gutão merece. Tive esse insight agora, esse vídeo tá longo também, vou fazer um vídeo desse. Valeu, gente, um abraço. E é isso aí, mais um vídeo de meia hora. Tamo junto, não consigo fazer vídeo curto. Beijo. Ah, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tornem-se membros e vamos pra cima.